Estamos num dos pontos mais importantes da capital cabo-verdiana e com vista para uma das praias emblemáticas da cidade e do país, a Gamboa, um local onde está também um pedaço da história que testemunhou a passagem dos séculos. É aqui no Instituto de Arquivo Nacional de Cabo Verde que começa a nossa reportagem. O silêncio paira no ar como se de um santuário se tratasse. No entanto, este é dedicado à memória coletiva de Cabo Verde. Aqui, documentos seculares repousam em estantes altas e escuras, enquanto mãos cuidadosas os tocam. Afinal, o que se pretende é preservar a história, uma história que pertence a muitas gerações. As informações que preserva não são apenas valiosas porque têm registros sobre cultura, sobre sociedades, sobre eventos, mas também tem outro aspecto porque garantem que as futuras gerações possam aceder e compreender o legado histórico. Estamos na sala de reparação. Aqui, as batas brancas dedicam-se a um dos trabalhos mais meticulosos. No canto desta sala iluminada, Águeda Lima trabalha com extrema atenção. Nas suas mãos, um livro de registros de batismo de 1900 a 1913, oriundo das freguesias de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Lapa, na ilha de São Nicolau. O livro chegou ao arquivo em estado avançado de degradação, as páginas desbotadas, frágeis, quase a desfazerem-se ao toque. Com movimentos precisos, a Águeda aplica uma cola especial, à base de álcool, para consolidar o papel já enfraquecido. A tinta esferográfica com a qual os registros foram escritos começa a desvanecer e seu trabalho é salvar estas palavras do esquecimento. O documento estava bastante degradado e com rasgões e riscos de lápis e alguns borrões que tivemos antes de preparar, a tentar colocar a folha na posição reta, porque já estava enrolado nas pontas e alguns cortes. Nesse processo tínhamos que utilizar um outro processo de tentar estender a folha, desenrugar através de um ferro morno com um papel, aquele papel que aqui chamamos de acetato, e tentar estender a folha para ficar na posição lisa, uma a uma. Ao seu lado, pedaços finos de papel japonês que serão utilizados para reforçar as páginas, criando uma simbiose entre o antigo e o moderno. Cada etapa é acompanhada por uma respiração controlada. Um erro pode significar a perda irreparável de uma parte da história. É uma satisfação enorme porque da forma como recebemos o documento está totalmente, às vezes, a pessoa não sabe nem como tocar, com medo de partir mais ou de cair, mas quando estiver já pronto, trabalhado, é um prazer enorme ver aquelas folhas depois costuradas até tornar-se num caderno, num livro, é uma satisfação enorme. Aqui, para além dos documentos, preservam-se histórias de vidas passadas. Cada registro, cada letra, representa um pedaço da identidade de Cabo Verde. Pessoas, às vezes, vêm para o arquivo e normalmente ficam lá na sala de leitura, recebem o documento e vão-se embora. Ou, se calhar, nem reparam nas intervenções feitas no documento. Porque nós também, o nosso gabinete é aqui no fundo, às vezes as pessoas não... Agora, tenho reparado que recentemente alguns grupos de estudantes de algumas outras formações vêm visitar para conhecer e são perguntas que... Mas é uma coisa fantástica.
21 anos de casa, 21 anos de um trabalho dedicado e muita aprendizagem. Pelo menos é assim que Eugénia Tavares vê os anos que dedicou ao Instituto do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde. A jornada de Eugénia neste edifício histórico começou em 2003, ano em que o país começava a olhar com outros olhos para a importância da preservação documental. A técnica de restauração passou por vários departamentos do arquivo, mas foi em 2017 que Eugénia passou a atuar na restauração. Hoje acompanhamos o seu trabalho enquanto se move entre os livros antigos com uma reverência silenciosa. Cada página que manuseia é uma relíquia de um tempo distante. A sua formação prática em Portugal, na Torre do Tombo, proporcionou-lhe as habilidades necessárias para lidar com documentos em estado crítico, mas é o amor pela história de Cabo Verde que a motiva a cada dia. Arquivo para mim foi uma escola. Cresceu como profissional, como pessoa, passa para tudo que é direção, colabora com tudo que é direção, então evolui profissionalmente, aprendi com anos, me cachinta não cadeira de escola, aprendi, mas aprendi com prática, com o tempo ali no arquivo. Continuamos na sala de restauração, desta vez com Hélio Fernandes, que se prepara para ocupar o cargo de Eugénia dentro de algumas semanas. Com 14 anos de trabalho dedicados ao Arquivo Nacional, Hélio compartilha o mesmo compromisso que Eugénia. Juntos, formam uma equipa de restauradores que assegura que o passado de Cabo Verde não seja esquecido. Eu falava já, você terá nosso contributo, de tento esse, terá que esse livro mais viram um cozinho. Pois é aquela que normalmente não se tenta fazer aquele trabalho. Depois, nesse momento, são os estagiários, que vêm ali, esta mesa vem dar informação, normalmente, 2 semanas, 1 semana, que normalmente que escolar ali. Você tenta também, junto com isso, para não é assim, não ter a contribuição, você tenta um bocadinho de experiência que no tempo, não trocar ideia com o companheiro. Deixamos a sala de restauração e voltamos a nossa atenção para a sala ao lado, onde conhecemos Fátima Amado, uma das mais antigas funcionárias do Arquivo Histórico. Fátima vê-se como um exemplo de como uma curiosidade pode moldar destinos. Há 22 anos, começou no arquivo, nos serviços de limpeza. A princípio eram apenas tarefas rotineiras, mas alguns documentos antigos chamou a sua atenção. Passa-te o tempo, aprende mais, eles dão uma responsabilidade para fazer o certidão. Mas aquele certidão não está fazendo aquela busca. Só amor é livro. É que não ganhava aquilo naquela altura. Depois, passar esse tempo, muda de escalão, já agora, no serviço fica aquele, fica técnico auxiliar. Aos poucos, Fátima começou a interessar-se mais pelos arquivos e, com o tempo, assumiu novas responsabilidades. Hoje é responsável pela procura e identificação de registros de nascimento, um trabalho que requer muita atenção e que, desde 2020, tem se tornado cada vez mais intenso. Às vezes é difícil encontrar, porque antigamente tinha alguém que era batizado. Por quê? Porque era pobreza tinha, depois mais solteira, e longe, igreja pouco. Que ligava também. Tanto faz. Noutra sala, distante do odor de papel envelhecido e cola, conhecemos Vital de Pina. Aqui, o ambiente é mais técnico, com computadores e scanners. Cada documento que passa pelas suas mãos tem de ser digitalizado com exatidão. A simetria é aqui a palavra de ordem.
Um alinhamento inadequado pode significar que letras ou palavras inteiras se percam no processo. Com quase 17 anos de experiência, Vital começou a sua carreira como técnico profissional de arquivo em 2005, depois de deixar as Forças Armadas. Agora, com uma licenciatura em História e Património Cultural, o técnico dedica-se à digitalização do arquivo. Trabalho de fazer com rapidez, ou seja, em quantidade enorme, porque tem de produzir em grande quantidade. Não. Em primeiro lugar, tem que ter qualidade. Porque digitalizar um documento é desde o início, ou seja, cuidado com um documento, porque é um documento antigo, tem um documento de 1800 e tal. As folhas é quebradiço. Então tem que ter cuidado. Além de cuidado com as folhas, e estamos sempre cientes, por exemplo, se encontrarmos alguma parte, por exemplo, de uma folha, pode ser encontrado noutra página. Então tem que ter cuidado não só no manuseio, mas sim na digitalização. Depois da digitalização, vamos conferir cada imagem. Se tem erro, vamos corrigir. Então é um processo, mas não está falando de crioulo, é sempre fadiga. Os documentos digitalizados no Instituto do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde recebem um selo de autenticação e são guardados com extremo cuidado. Cada passo do processo é planeado para garantir que estes registros possam ser acedidos pelas gerações futuras sem comprometer os documentos originais, que já mostram sinais de degradação. Felisberta Landim é uma das funcionárias do arquivo que garantem a integridade dos documentos que por cá passam. Com 20 anos de experiência na direção de serviços, Felisberta conhece cada canto do edifício e recorda-se de cada documento precioso. O fundo com a documentação mais empoeirada, mas é que também facilita no processo da sua organização. É o fundo que eu pude organizar recentemente, mais ou menos quase há 2 anos. É o Fundo das Alfândegas de São Felipe, da Ilha do Fogo. É um fundo que, quando eu cheguei aqui, a documentação já estava cá, como eu pude fazer referência no princípio, já estava cá nos armazéns dos documentos não tratados, porque aqui há diferença. Temos os documentos que ainda não são tratados, têm o seu armazém. Os que são tratados também ficam em separado, cada um fica no seu armazém. Fundado em 1988, o Instituto do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde é muito mais do que um repositório de papéis. Aqui, cada documento é tratado como um pedaço de história viva. O desafio é conservar esses registros, muitos dos quais se encontram em condições frágeis devido ao desgaste do tempo e ao clima tropical que desafia a preservação. Mas o arquivo tem um aliado poderoso, a tecnologia. Nos últimos anos, o processo de digitalização tem permitido que documentos históricos estejam a um clique de distância. Isso não só protege os originais, mas também amplia o acesso a essas preciosidades, tanto para estudiosos quanto para cidadãos comuns, em Cabo Verde e além. O site integra 2 grandes plataformas. Uma plataforma Atom, designada Atom, que é uma plataforma que permite fazer a descrição e o acesso, tem estas 2 funcionalidades, fazer a descrição e facilitar o acesso às informações contidas aqui no Arquivo Nacional. São informações, o Atom, para documentos de arquivo. Temos uma outra plataforma também, que é o COA, que é utilizada para catalogar e dar acesso ao acervo bibliográfico, ou seja, às publicações periódicas, coleções de legislação, monografias. O
prédio que abriga o arquivo, um antigo quartel militar, reflete o passado colonial de Cabo Verde. As suas paredes espessas e janelas altas guardam memórias de um tempo distante. No entanto, preservar documentos delicados num edifício não projetado para essa função é um desafio constante. Outro desafio comum no país é a falta de recursos financeiros e de pessoal especializado. Para resolver esse problema, o arquivo tem vindo a contratar estagiários, contratar e formar os estagiários, mas a meu ver não é a melhor forma, na medida em que esses estagiários recebem uma formação e só podem ficar aqui durante 6 meses. Então o arquivo fica naquele trabalho de formar e depois perder quadros. E assim, e sempre volta ao início, falta de pessoal. Desde a implementação da nova Lei da Nacionalidade Portuguesa, o Instituto do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde tem sido um dos pontos de maior procura. A lei abriu portas para que cabo-verdianos, espalhados pelo mundo, pudessem reivindicar a cidadania portuguesa. Para muitos, a busca por registros antigos é mais do que um processo burocrático, é um mergulho profundo em histórias familiares, uma oportunidade de descobrir árvores genealógicas, famílias e origens. São filhos, netos e até bisnetos que chegam ao arquivo histórico em busca de certidões de nascimento, casamento e outros documentos que comprovem sua ligação ao arquipélago. No ano passado houve um aumento gritante de solicitações, ou seja, demandas de pedidos de certidões de nascimento para efeitos de pedido de nacionalidade portuguesa. Mas neste momento está mais tranquilo. Mas, como já lhe tinha dito no princípio, o grande problema do arquivo é a falta de recursos humanos. No serviço de buscas temos apenas uma senhora que está a fazer buscas. E para resolver este problema de responder às demandas em tempo útil e evitar insatisfações por parte dos utentes, o Arquivo Nacional recorreu à contratação de pessoas, mas que vêm aqui, fazem o trabalho e depois vão-se embora e a situação continua na mesma. Páginas amareladas e frágeis, fotografias antigas, registros desbotados, documentos que precisam ser digitalizados. Aqui, do Instituto do Arquivo Histórico Nacional, a tarefa de preservar esses tesouros é tanto uma arte quanto uma ciência. Uma ciência que se faz aqui neste edifício, sob as mãos cuidadosas de profissionais como Eugénia e Hélio e sob olhos atentos de técnicos como Fátima e Vital. E num mundo globalizado, onde os cabo-verdianos estão cada vez mais conectados e envolvidos no cenário internacional, preservar a história torna-se um imperativo.